Eu acho que muito mais do que a qualidade do Jorge Jesus, o Flamengo precisa do Jorge Jesus por quê? Por causa do tamanho do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus foi o técnico, que foi campeão, que fez o que fez em 19 e 20. O Entendeu? cara maior que a diretoria, quase. Maior do que a... Sem dúvida. Sem nenhuma dúvida. Apesar de que o Flamengo foi campeão com o Ceni, foi campeão com o Dorival, né? Agora, aquele time do Jorge Jesus de 19 e 20, até ele sair, realmente foge de tudo, como a gente pode falar e sempre lembrar, são mais títulos do que derrotas. Isso é muito grandioso e, por causa disso, eu acho que o que vale pro Jorge Jesus vale pro Dorival também. O Dorival tem um tamanho grande no Flamengo também, conquistou esse tamanho, até por isso foi uma imbecilidade demiti-lo, ou não renovar com ele, não só pela qualidade, mesma coisa, não só pela qualidade, mas pelo tamanho que ele criou no clube. Porque ele pode chegar e falar, ó, você tá fora, você não sei o quê, porque ele foi campeão. O São Paulo não ganhou nada com o Flamengo. Os jogadores ganharam, o São Paulo não. O Vitor Pereira não ganhou nada com o Flamengo e teve chances, né? Os jogadores ganharam antes, sem o Vitor Pereira. Agora o Dorival ganhou, levantou as taças também, e o JJ nem se O fala, né? percussor foi o cara que... Então, assim, pelo tamanho, é aquele cara que pode dar a chave, aí tira de novo o poder do CT, do Braz, do Landim, do Spindle, do Juan. Esses aí eu não vou nem considerar Juan, Fabinho, etc, né? Mas tira o poder deles e fala, cara, eu mando aqui, eu vou de decidir. novo, igual ele fez da primeira como vez. ele fez, exatamente, mas dá uma sequência, entendeu? E assim, ele blindou ali, por isso que deu tão certo. Mas também. ele pegou, olha, ele pegou um Flamengo no começo, assim, né? Numa caminhada, o Flamengo não ganhava nada. O Flamengo não ganhava nada. O Flamengo ganhou o quê? Antes do Jorge Jesus, ganhou a Copa do Brasil em 2013. Ganhava, e depois, Carioca, beliscava. Carioca 2014, sendo eliminado da Libertadores. Foi 15 não ganhou nada. Foi vice-brasileiro, então, mas ganhar, chegou no G4. Mas ganhar. 15 não ganhou nada, nada. 16 foi terceiro lugar do Brasileiro, disputou ali mais ou menos com o Palmeiras, depois caiu, né, quando estava sem o Maracanã. Aí, 17, vice da Sul-Americana, vice da Copa do Brasil. 18, vice e campeão carioca, 17, diga-se. 18, vice brasileiro. E mais nada também, nem carioca ganhou, quem ganhou foi o Botafogo. 19, era um time que precisava de títulos. E chegando os jogadores que chegaram, né? Não só os primeiros que chegaram, Arrasca, Everton Ribeiro... Everton Ribeiro já estava. Arrasca, Bruno Henrique, Gabigol, né? Aí depois Gerson, os laterais, e o zagueiro, o Rodrigo Caio. Não, o time foi montado e depois... Então o time foi montado para ganhar, com sangue nos olhos, vamos ganhar, não sei o que e tal. Então, assim, eu acho que aquele time poderia até ter sido campeão brasileiro com o Abel Braga. Olha que coisa. O Fluminense foi campeão brasileiro com o Abel Braga em 2012. Não, eu discordo de você nisso aí. Aquele Abel já ali, depois da perda do filho, era outro Abel, era outra coisa. Não, mas o Abel sempre foi assim. Aquele time do Fluminense 2012 era um timaço também. O Abel estava completamente depressivo, David. O Abel Braga ali... o time era muito bom ali. O time era muito bom. Mas não adianta. Não ia ser campeão. Fato que não ia ser campeão com 90 pontos, quebrando todos. Não ia ser campeão com 90 pontos, como foi o Jorge Jesus, que ninguém foi. Ninguém. Até agora, só ele. Quebrando todos aqueles recordes. Isso aí é fato. Agora, não poderia ser campeão. De carreira. Ali o Abel mas não poderia ser campeão como foi o Ceni, daquele jeito, no ano seguinte? Poderia. Eu não acredito. 73, 74 pontos. Acho que poderia, sim. O time era muito bom. E acabar perdendo o título para o Abel Braga. Enfim, mas isso aí não é o que mais importa. O que mais importa... O foco é. O JJ fez um trabalho estupendo. Muito também pela carência do Flamengo de títulos e os jogadores que precisavam chegar e se provar e estavam motivados, coisa que é totalmente diferente do que está agora, né? Então ele teria muito mais trabalho agora, na minha opinião, do que teve em 2019. Muito mais trabalho, mas incomparável. Muito mais trabalho, mas também ele teria um nome muito maior. O que também poderia ser um tiro pela culatra. Se o Jorge Jesus começa a perder... Você acha que não iam em cima dele também? Substituir a torcida não gostar, o time andar em campo como andou ontem. Andou em campo ontem, ele andou. O Flamengo ontem andou em campo. Então, se jogar assim com o JJ, vão pedir a saída do JJ também, vão ter um pouco mais de paciência, mas vão pedir também.
Os Entendeu? É isso que eu jogadores tô falando. queriam, os jogadores estavam com fome. E Lógico. realmente, lógico, e inclusive as regras do Jorge Jesus, cara, tem informação aí que ele controlava até o que o cara comia. Era um negócio de quase cartilha, de horário para dormir, horário de acordar, treino, botar refletor para treinar de noite, trocar grama. E a galera abraçou isso, a galera gostou dele, a galera. Então, quer dizer, tudo deu certo naquele momento, aquele Jorge Jesus. Agora, eis a questão, né? Ele é tão bom assim quanto ele foi em 2019? Ou aquele time, claro, que potencializou muito, né, o trabalho dele, porque era um time espetacular, um time espetacular, que ele, beleza, montou, mas o material humano que ele tinha nas mãos e também pela motivação, é óbvio que isso potencializou muito. Então, assim, se o Jorge Jesus vier hoje, é claro que ele não vai... Tô falando hoje, assim, no começo do campeonato. Não é salvador da pátria, não. É claro que ele não vai fazer 90 pontos no campeonato. Assim, é muito provavelmente que não vai fazer, né, 90 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas assim, é provável que ninguém faça. Provável que ninguém mais faça. Mas ele tem esse tamanho. Mas ele tem esse tamanho. E assim, vai tirar, e aí pode deixar Braz, pode deixar Landim, pode deixar o que for. Porque aí ele vai ter esse poder. Ó, esse jogador aqui eu quero, esse jogador aqui eu não quero. Esse aqui pode mandar embora, que pode emprestar, pode vender. O Wilson falou aqui, ó, se o JJ voltar, o Gabigol vai deixar até a última gota de álcool no... de álcool no campo. Torcedor é isso, cara, ele tem tamanho, Os caras vão peitar podem peitar e podem derrubar o JJ também. Mas o JJ, obviamente, vai ter mais imunidade, né? Com certeza ele vai segurar, ele vai ter mais resistência. A casca dele é mais grossa. É o primeiro comandante que fez esses caras que se sentem maiores que o clube ganhar. É o cara que foi o comandante, o paizão, o cara que cobrou também, o cara que gritou, o cara que chamou atenção na frente dos outros. Jorge Jesus, cara, dava esse porro de jogador na frente dos outros. O pessoal, nossa, não se faz isso. Mas fazia, meu amigo, não tinha mimimi com ele, não. E o jogador entendeu, abraçou a causa. Talvez seja importante, porque muitos do elenco é daquela galera ainda. Muitos. Talvez seria importante, sim. Porque, olha, o Tite é um futebol pragmático, eu acho muito defensivo, vai encher o Flamengo de volante, mas qualquer um é melhor que o Sampaoli, cara. Qualquer um que vier vai pelo menos conseguir fazer o time acertar um passe, chutar gol. Não é possível, o Sampaoli não consegue fazer isso com o time do Flamengo. Mas isso não é do jogador, Ali? Acertar um passe não é o Sampaoli, é dos jogadores isso. Não, ali é nítido que os jogadores acertaram muitos passes contra o Botafogo. Não, o Deus, é nítido que não há treino. Ali você conhece futebol, você assistiu o jogo ontem. Ali não. Mas você acha que ele faz o que lá durante a semana? Ele não treina? Na teoria, na prática, sim. Só que o que acontece, meu amigo, não tem entendimento entre eles, jogadores. Cara, é nítido. Todos os jogos do Flamengo é um time que treina. Mas a culpa é de quem? É dele ou dos jogadores? É do Sampaoli. Nesse caso é do Sampaoli, porque ele conseguiu estragar o pouco que tinha. O Flamengo ainda tinha nenhum individual mais aparece, cara. Nenhum individual, ele acabou com o coletivo, ele acabou com tudo. Mas o individual não é dos jogadores. O Bruno Henrique fez aquele golaço lá, o Bruno Henrique foi bem contra o Botafogo. Os jogadores acertaram os passes contra o Botafogo. O Bruno Henrique já é o segundo o Flamengo meteu 4-0 no primeiro tempo no Vasco. O Flamengo detonou o Grêmio lá também no primeiro jogo. Acabou, ilusão, como todos os times do Sampaoli. Um jogo ou outro joga bem, depois começa isso aí. É clássico dele, é clássico. Eu acho que o Flamengo também fez tão bem ao JJ quanto o JJ fez bem ao Flamengo. Acho que o Flamengo não deve nada ao JJ. Nada. Concordo com você. Foi um casamento perfeito ali. Foi, alavancou a carreira dele, colocou ele em outro patamar, de fato. Então, foram os principais, tirando lá os campeonatos portugueses, né, com o Benfica, mas foram os principais títulos dele. A Libertadores e o Brasileirão com todos esses recordes quebrados. Então, cara, o Flamengo não deve nada ao JJ e nem o JJ ao Flamengo. Acho que é um casamento foi muito bem feito. Teve um monte de título, né? Foi muito bem feito o casamento e isso aí, com certeza, pede, né, por causa do tamanho conquistado, uma sequência. Agora a pergunta. Agora, eu não acho que o JJ seja esse técnico tão espetacular assim e vem mostrando isso. O Fred Nuts falou aqui, ó, acho que é português, provavelmente pela maneira dele escrever. Flamengo deve tudo ao JJ. Vocês brasileiros não percebem nada de futebol. Eles falam, percebem e não entendem, né? Cara, se o Flamengo deve tudo ao JJ, por que o Flamengo foi campeão depois do JJ e o JJ só ganhou uma Copa da Turquia? Me responde essa pergunta aí. JJ foi um fracasso no Benfica. Olha, criaram um site. E olha que eu sou fãzaço do JJ, hein? Mas eu sou imparcial. Entendeu? Eu coloco as coisas, os pingos nos is. Entendeu?
criaram um site, os torcedores do Benfica criaram um site na época que era devolverjesus.com.pt. Devolver Jesus. Vamos devolver Jesus ao Flamengo. Era o site que criaram. Os benfiquistas estavam por aqui do Jorge Jesus, por aqui. Lá depois também, quando ele treinou o Fenerbahçe, ele dividiu opiniões. Muita gente elogiou, muita gente também criticou. Muita gente queria que ele saísse. Ou seja, não é unanimidade. No Benfica, a unanimidade praticamente odiava ele. Quase unanimidade que odiavam ele, que não queriam ele lá. No Fenerbahçe, dividiu mais. Uns elogiavam bastante, outros criticavam, mandavam ele sair, embora. Mas ele foi campeão da Copa da Turquia que o Fenerbahçe não ganhava há um tempo. Mas no campeonato ele foi mal, né? Enfim, não foi mal não foi tão bem, né? Longe de ser campeão. Então, ali, o JJ ganhou, desde que saiu do Flamengo, uma Copa da Turquia. O Flamengo ganhou um brasileiro. E assim, parece que eu tô defendendo o Braz e companhia. Não, mas eu tô falando pela diferença de elenco do Flamengo com os outros. E esse elenco que foi construído. Aí sim, o JJ tem mérito, que o JJ, além de pegar o elenco do Flamengo de 2019, o time que ele ajudou a montar, o Flamengo foi reforçado para 2020, né? Jogadores que chegaram depois. E o JJ teve participação nisso. Beleza, mérito dele também. Então até meio do ano o JJ teve muito mérito, sim. Beleza. Agora, esse time, essa base do Flamengo foi campeã, né, de outras competições. Foi campeão com o Ceni, foi campeão com o Dorival. Não, com todo mundo, quase. Ceni e Dorival, né? E contando os que chegaram antes ali deles, né? O Domi e o Paulo Souza. Mas, cara, ali, o JJ não ganhou nada, tirando a Copa da Turquia. Então, é uma coisa assim, que o JJ deve ao Flamengo, mas o Flamengo deve também ao JJ. É um casamento, é basicamente isso. E é muito importante dizer que não é porque o JJ é melhor do que o Rinus Mitchell, melhor do que o Guardiola. Não é isso.